Pode ser Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Que bênção, né? Já a palavra inicial que o bispo trouxe e o louvor teve uma conexão aqui com a meditação que a gente vai fazer aqui agora. O bispo falou sobre conhecer, né? Ao Senhor, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. O principal objetivo de um cristão é nada mais, nada menos do que conhecer o Senhor, né? Para a gente poder ser mais parecido com Jesus, a gente ter mais intimidade com Deus. Mateus, capítulo 4, diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Aqui bênção, né? No final aqui fala que os anjos vieram e serviram ao Senhor Jesus, como um sinal de amor do Deus, né? Pelo sacrifício que ele fez. Lá em Lucas 4, se você quiser abrir, você pode abrir aí, Lucas 4, no final diz assim, no final, Lucas 4, verso 13 diz, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até o momento oportuno. Eu vou falar sobre isso e vou lembrar a igreja mais para frente. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos ensina vários princípios, certo? Aqui fala sobre algumas tentações que Jesus fez, que o diabo fez para com Jesus, e nos ensina princípios que foram respostas de Jesus para com o diabo. Primeiro nós vemos aqui que o diabo tenta persuadir Jesus a respeito do que ele foi fazer no deserto, que ele foi fazer o jejum. Então Jesus já estava com muita fome, né? Imagina a gente, né? E o diabo tentou usar da necessidade que Jesus tinha para poder persuadir ele e tentar enganar ele, usando a própria palavra de Deus, porque ele sabia que Jesus tinha poder para fazer isso, porque Jesus era realmente filho de Deus. Então, só que Jesus, ele não deixou ser levado pela tentação do diabo. Ele simplesmente combateu a tentação com a palavra de Deus. Então, o que Jesus deixou? Nosso primeiro princípio aqui. Primeiro princípio, que é o central, de que todas as vezes que o diabo vem com tentações para conosco, a gente tem que combater com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não há outra forma mais eficaz do que combater as tentações do inimigo, a não ser com a palavra de Deus. E é nos ensinado aqui no púlpito dessa igreja a respeito disso.
E para sustentar mais ainda é a oração e é o jejum, que foi o que o próprio Jesus nos deixou aqui como lição. Então, lá em Lucas, não sei se está em Lucas, no verso, logo no início, é interessante que começa assim no verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só, Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque ele estava buscando, porque Jesus sabia a guerra que ele iria enfrentar ali no deserto, com o inimigo tentando ele sabia o sacrifício, o nível de sacrifício que ele faria, de ficar 40 dias ali em jejum, ele sabia o nível de dificuldade, e para isso ele precisava ter essa consciência da presença do Espírito Santo nele. Então Jesus, ele nos deixou como um princípio aqui, isso que eu falei, sobre combater as tentações do inimigo com a palavra, mas também um princípio inicial de que não importa a sua necessidade, a palavra de Deus, ela pode suprir, não importa a dificuldade que você esteja passando, não deixe de meditar na palavra de Deus, porque quando você medita na palavra de Deus, ela vai transformando a sua mentalidade, ela vai arrancando do seu coração coisas que tem te atribulado, que tem te deixado ansioso. Então a palavra de Deus tem esse poder, gente. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu queria conhecer mais ao Senhor Jesus, né? Eu queria conhecer mais a respeito de Deus, e uma das principais coisas que eu sempre ouvi aqui o bispo pregar, e ele sempre pregou, que Deus, ele pode falar com você de várias formas, né? Ele pode falar com você através de um louvor, ele pode falar com você através de um teatro, através de uma dança, através de um irmão. Deus pode testificar algo no seu espírito através de um profeta, com a profecia, de várias formas. Deus pode falar com você com a natureza de diversas formas, mas nada vai ser tão profundo e tão eficaz como a palavra do Senhor, porque quando você abre a Bíblia e você medita na palavra do Senhor, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai sondando o seu espírito e vai falando com você aquilo que você precisa saber. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que em pouco tempo eu já tinha lido a Bíblia toda, e eu fui aprofundando e fui ouvindo o que estava sendo pregado aqui, e fui tirando dúvidas, né? E até hoje eu tenho essa prática, e eu não me arrependo, porque eu vejo muitas pessoas virem com pensamentos, com ideias, com ideologias, ou até mesmo com coisas que são até bacanas, legais, mas nada se compara com a profundidade, né, da sabedoria de Deus que tem aqui descrito na palavra. Nada se compara. Então, continuando aqui, Jesus nos deixa outro princípio, né, que está aqui no verso 5 lá de Mateus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha só, mais uma vez o diabo querendo confrontar Jesus com a identidade dele, né? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus. Pessoal, eu acho assim que o diabo, ele sempre usa isso com nós cristãos. Se você é filho de Deus, ele sempre quer distorcer, ele sempre quer colocar uma dúvida na nossa mente, para ver se realmente nós somos filhos de Deus ou não. E às vezes, quando nós estamos passando por uma situação difícil e a gente não se apega à palavra, que a gente não se alimenta da palavra, como foi descrito aqui nesse primeiro princípio que o Senhor Jesus nos deixou, a gente começa a dar ouvidos às mentiras do diabo. E às vezes a gente chega num nível tão drástico que a gente começa a acreditar nas mentiras do diabo e a usar a nossa boca para falar mentiras do diabo. E isso é muito perigoso, porque a gente passa a ter um processo de
de pecado, né? Um processo pecaminoso que a gente acaba se afundando cada vez mais. Quando a gente vê, a gente está muito longe do Senhor, porque somos nós que nos afastamos do Senhor. O Senhor sempre está disposto a estar perto de nós. O Senhor Deus sempre quer ser o nosso Senhor, o nosso Pai. Ele sempre quer estar próximo de nós. Então, o diabo ele sempre vem com essas setas dele, né, para combater essa nossa identidade. Você que está aqui nessa noite, se você crê que você é filho de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, de que você tem um Espírito Santo de Deus dentro de você, te capacitando, te ajudando, você não precisa acreditar nas mentiras do diabo. Quando você estiver triste, mal, se coloque diante do Senhor em oração e vá ler a palavra do Senhor, mas não fique deixando com que esse sentimento acumule ali dentro do seu coração. Se você está sendo tentado por um pecado que você sabe esse pecado, apegue-se à palavra, e se por um acaso você escorregar, você cair, apegue-se também à palavra, vai diante do Senhor, peça perdão, demonstre arrependimento. Estava descrito um verso aqui na nossa campanha, não sei se está ainda descrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então é uma condição, se você buscar, se você ir atrás do Senhor, se você se arrepender, se você se quebrantar, o Senhor virá e nos curará e nos livrará. Então, não deixe que o inimigo jogue mentiras na sua mente, não deixe que o inimigo tenha esse poder de dominar você e fazer com que você caia e peque. Então, está descrito isso, né? Que o diabo, ele tenta nos persuadir com isso, e ele tenta querer com que a gente use o nosso poder para poder, de uma certa forma, enganar a Deus. E nós não somos nada e ninguém para poder querer que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? Olha só, olha a ousadia do diabo. Ele falou aqui com Jesus para poder Jesus fazer algo assim que era totalmente ao contrário à palavra de Deus. Então, continuando, no verso 7, aí Jesus responde, né, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus deixou claro, não ponha à prova o Senhor. Por quê? Porque Deus é soberano, gente. Deus é soberano e sempre será. Não tem como a gente medir, a gente calcular, nenhum resultado, nenhuma medida vai chegar a grandiosidade de Deus. Deus não tem tamanho, Deus é infinito, Deus é poderoso, amém? Deus é poderoso, Deus é um Deus que abre o mar usando um homem de carne e osso, com um cajado, um Deus que deixa um homem ali dentro de um peixe grande e faz expelir esse homem de dentro desse peixe. Esse é um Deus que a gente serve, esse é o Deus que é o Pai de Jesus, que é o nosso Pai. Então nós não precisamos querer provar Deus, querer testar Deus com nada, porque a gente sabe através da palavra dele o quanto que Deus é poderoso. A gente só precisa crer em que Deus é, a gente só precisa querer confiar nesse Deus. E continuando, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Olha só, então o diabo ele veio mais uma vez tentar Jesus a respeito de adoração, e eu imagino aqui que realmente, eu acho que deve ter aberto, né, a visão ali de ter mostrado todos os reinos, todos os poderes das nações, que a gente ainda nem sabe, né, que daqui a alguns anos vai surgir muitas coisas. O diabo mostrou para Jesus e falou que tudo isso aqui será seu se você me adorar. Mas eu meditando nessa palavra, irmãos, eu pensei assim que, meditando ainda nos evangelhos, que para Jesus nada desse mundo é importante, o que é importante é o reino. E ele descreve nos evangelhos, busque o meu põe em primeiro lugar o meu reino e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Então,
as coisas do Senhor é mais importante do que as coisas dessa terra. Às vezes a gente se esquece porque a gente fica preocupado com o trabalho, a gente fica preocupado com a correria do dia a dia, estudo, trabalho, família, e a gente se esquece de que as coisas do Senhor são mais importantes e de que nenhuma riqueza, nenhuma posse, nada vai ser o suficiente para preencher o nosso coração. E às vezes a gente põe até um pecado, através de ter caído em uma tentação, no nosso coração, sendo um ídolo, né? Ou qualquer outra coisa a gente põe como ídolo e adora, mas a gente não adora o Senhor. Só que Jesus deixou um princípio, e Ele expulsou que o inimigo e falou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Amém? O nosso culto deve ser somente ao Senhor Deus. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa expressão, as nossas palavras, os nossos pensamentos deve ser uma expressão de adoração somente a Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil porque somos tentados em algo que nos seduz. Eu sei que é difícil, que muitas vezes nós não estamos bem emocionalmente e o inimigo usa dessa artimanha para nos tentar, mas nós devemos combater a nossa carne, combater o diabo com suas mentiras, adorando ao Senhor. Amém? E aqui continua, né? Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha só, como que é lindo aqui ver que os anjos vieram e serviram ao Senhor, porque o Senhor Jesus foi fiel a Deus, Ele foi fiel àquele propósito, Ele foi fiel ali àquele momento de sacrifício que Ele fez. E o diabo, ele deixou Jesus. Só que lá em Lucas, no final, se você for analisar, ele diz bem assim: o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. É isso que eu queria deixar aqui uma chave para a igreja, é que ao meditar, o Senhor falou comigo que o diabo é assim, ele sempre tenta achar o momento oportuno. Não significa que você foi tentado uma vez ou outra por algo que você é seduzido, ou se o inimigo tenta te atacar com mentiras, que ele vai se afastar de você, porque você está sendo cheio do Espírito Santo, você está se alimentando da palavra, que ele não vai voltar de novo. Ele vai voltar de novo sim, e vai ficar te tentando, e vai ficar tentando jogar setas na sua mente, e vai tentar te persuadir. Mas guarde esses princípios, igreja. O princípio de crer na palavra do Senhor, o princípio de ser submisso e entender a sua identidade, e o princípio de adorar o Senhor. Amém? Então guarde esses princípios para que vocês vivam bem, que possamos a cada dia conhecer mais a esse Deus. E uma coisa que eu queria deixar aqui, que no início, quando fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Nas primeiras vezes que eu li esse texto, eu ficava assim em dúvida a respeito desse Espírito levava o Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu confesso que às vezes eu cheguei até a pensar assim, mas parecendo que o Espírito Santo contribuiu, né, para que Jesus fosse tentado. Foi uma forma assim, de como parece que o Espírito Santo queria que Jesus fosse tentado ali no deserto pelo diabo, mas não. Pelo contrário, o Espírito Santo queria e sabia o que ele iria enfrentar e queria auxiliar e ajudar ele, porque o Espírito Santo é o ajudador, não é? Pois Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, porque ao ele ir, viria o Espírito Santo para nos consolar e nos ajudar. E a Bíblia também diz, pessoal, que o Espírito Santo é Deus, certo? O Espírito Santo é Deus, é fato para a gente. E Deus, ele não pode tentar o homem. Lá em Tiago, deixa eu abrir aqui para a gente poder ler certinho. Não sei se eu... Tiago, eu gosto muito do livro de Tiago. Tiago, capítulo... Peraí.
Tiago, capítulo 1, do verso 13. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz bem assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte, né? Como está descrito lá em Romanos. Então aqui diz, o Senhor não pode tentar ninguém. Então, pelo contrário, como foi cantado aqui, né? O primeiro louvor, que o Espírito de Deus, a gente tem que pedir que o Espírito de Deus nos inunde. Como? Um dos primeiros princípios que eu deixei aqui, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, né, lá em João 1, que se fez verbo, o verbo se fez carne, né? Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós vamos conhecendo mais esse Jesus e desejando ser igual a Ele, mais nós vamos estar sendo cheios do Espírito Santo. E mais a gente vai sendo cheio do Espírito Santo, mais nós vamos nos tornando filhos mais íntimos do Senhor. Então que você tenha esse desejo, que você tenha esse querer, essa vontade. Não deixe com que o pecado, as tentações do inimigo, não deixe com que uma dor, nada atrapalhe você de ter esse desejo, sabe? Às vezes você que está aqui pode ter anos de cristão, outros podem ser mais novos, decididos, mas quando você todos os dias tem essa fome, sabe? Quando você tem essa consciência, nada e ninguém pode te abalar. O diabo não pode te abalar. Não importa o que aconteça. Que nós venhamos ter sempre essa vontade, esse desejo de crer. E o Espírito Santo de Deus está aí para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus, ele está aí para nos conduzir. Todas as vezes que você tiver dificuldade de entender algo, todas as vezes que você tiver dúvidas, faça uma oração ao Espírito Santo. Chame Ele para mais perto de você e busque mais a Ele. Ore e fale com Ele aquilo que você tem dúvida. Fale com Ele aquilo que você deseja para com o Senhor. E eu tenho certeza que você será uma pessoa mais ainda edificada. Amém? Eu queria fazer uma oração breve. E você feche seus olhos e concentre nessa palavra, que você possa ruminar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja sobre cada um dos seus filhos e suas filhas que estão aqui, e aqueles que estão assistindo também, Pai. Tem muitas pessoas assistindo, que vão assistir daqui a algum tempo, que esta palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito venha estar ao espírito dos seus filhos, e que vá de encontro, que todos os dias nós possamos lembrar do sacrifício do seu filho ali naquela cruz, Jesus, e ter esse constrangimento para que possamos ter essa gratidão pela obra de Cristo na cruz. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha estar nos enchendo com o seu Espírito Santo, para que possa nos auxiliar a estar cada vez mais longe das tentações, do pecado, que o Senhor nos ajude a estar mais firmes e a aceitar o perdão do Senhor através da sua graça, meu Deus. Deus, cuide e guarda cada um dos irmãos que estão aqui, que o diabo não venha dominar a nossa mente, que o diabo não venha querer dominar nosso coração. Deus, guarda cada um dos seus filhos e os proteja, Pai, os livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.